Fala galera, muito boa noite. Estamos ao vivo aqui para mais uma live. Hoje o nosso convidado vai ser o preparador físico Stefan Dias, PhD em treinamento desportivo, e já vou adicionar ele aqui para dar início ao nosso bate-papo. Espero que todos estejam bem, com muita saúde nesse momento difícil. Fala Stephanie, boa noite. Boa, Pelo menos Diogo. aqui do Brasil já é boa noite, né? Aqui não é 5 da tarde. Muito bom. Como é que vai? Tudo bem aí durante esse momento difícil? Poxa, estamos aqui sobrevivendo e tá difícil para todo mundo, com certeza. E ainda mais agora que o pessoal já estava meio estressado com essa situação aí do Covid, e agora ainda mais com essa questão aí do policial lá que matou o americano, então tá uma onda de protesto, então o negócio tá meio pesado aqui. Sim, tá tudo muito complicado, né? Para quem não sabe, o Stefan é colunista do Tatame há bastante tempo já, é PhD em treinamento desportivo, né? Professor também da Kaiser University e tem uma coluna há bastante tempo com outros preparadores físicos também, né, no site do Tatame. Inclusive lançamos um novo artigo hoje que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre o impacto dessa pandemia nas suas atividades e como é que você vê isso para os atletas em geral do nosso meio, né, que é grande parte do nosso público. Sim. Então, o que acontece? Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Eu tenho amigos que tinham recém aberto academias aqui nos Estados Unidos e se deram, vamos dizer assim, se deram mal, né? Vamos dizer assim, estão num momento difícil passando, porque ninguém esperava. Quando começou a aparecer isso lá na China, eu sou assim um pouco meio assim arisco, vamos dizer, e eu já comecei meio que me prevenir mesmo antes de chegar aqui nos Estados Unidos. E até o pessoal, eu ia falando com os alunos, minha esposa, o pessoal fala, pô, professor, você tá neurado? Eu falei, não, o negócio é sério, porque eu já vi a gravidade da coisa pela velocidade que estava Sim, transmitindo. Então, mas aí acabou que pegou muito rápido. Um dos motivos também de transmitir muito rápido nos Estados Unidos, porque tudo é muito ambiente fechado e o pessoal usa muito ar-condicionado. Isso facilita também. E aí com a questão dos voos, né? E etc. Então prejudicou muito as academias. Ainda estão, alguns lugares ainda estão fechados. Eu estou na Flórida, que chama Central Florida, que é no meio da Flórida, que é em Orlando. E aqui já autorizou abrir as academias, tá? Mas o que aconteceu? Ainda tem muitas pessoas que estão aí evitando, e para o sul da Flórida, lá perto do condado de Miami, ainda está fechado. Então também isso está tendo um lado negativo para as academias. Depois eu vou comentar mais um pouco sobre os detalhes, mas é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. com certeza. Lembrando também, pessoal que quiser participar, enviar sua pergunta aí, né, sua dúvida para o Stephanie, a gente está aqui para fazer esse bate-papo, essa interação. E é isso, né? Pegou todo mundo de surpresa, muitas academias fechadas, aqui no Brasil também tá acontecendo esse processo aí, alguns lugares já autorizaram voltar, outros não. Muita gente que acha que é a hora, outras pessoas também não, né? Um pouco uma discussão política. Qual que é a sua opinião a respeito, como um profissional da área, né, que vive diretamente disso também? Você acha que é muito de cada lugar? Você acha que é uma situação que já tem que começar a voltar aos poucos? Como é que você vê? Então, tem dois lados que nós temos que analisar. O primeiro, que nem vou dar o exemplo da nossa instituição, da Kaiser. Ela tem 20 sedes na Flórida, a segunda maior universidade particular aqui da Flórida. Ela fechou as unidades e transferiu todo mundo para online. Então eu estou já praticamente 2 meses dando aula online, 40 horas online. Os alunos que têm laboratório, eles vão começar a partir da semana que vem a abrir uma vez por semana. Você leva os alunos só em números limitados, com análise de temperatura, sintomas, questionário, máscara, luva. Então, para você ver o cuidado que Claro, está. A escola, o sistema escolar americano suspendeu as aulas até setembro. Alguns estão prevendo que só vai voltar em janeiro presencial. Então, vai transferir tudo para online. Por exemplo, minhas filhas terminaram a escola, que já acabou aqui o ano letivo, de forma online, tá? Virtual. Então tem esse lado. O outro lado que eu entendo, que o pessoal está às vezes procurando, precisa abrir, claro, pelo lado do business, então tem o lado financeiro. Você com a academia fechada, que nem aqui, eu ajudo aí o pessoal da American Top Team, das filiais,
E, por exemplo, a Fort Lauderdale, ela teve que fazer várias aulas, por exemplo, via Zoom, via, entendeu? Tentando ocupar os alunos, fizeram aulas até do lado de fora do estacionamento, para tentar manter a sua receita. Então tem esse lado. Improvisando. Improvisando, tá todo mundo improvisando. O que é preocupante? Porque esse vírus, ele é um vírus muito forte, ele transmite, ele consegue passar de forma muito rápida. E aí eu estava analisando um artigo que foi publicado agora, recentemente, em maio de 2020, na Alemanha, e eles perceberam e viram que o primeiro caso que começou na Itália foi com um jovem meia idade, de 38 anos, atleta da maratona. E esse atleta, ele foi participar de uma maratona, não sabia, ele estava assintomático, participou nessa maratona, tinha mais de 600 atletas, depois ele participou em outras etapas e ajudou a espalhar. Então, a ideia do pessoal, que o vírus, como veio lá da China, que era só pegando idoso, ou coisa assim, não. Então, o vírus espalha muito rápido, mesmo a pessoa sem estar com sintomas. E aí eles viram que 40% dos casos, as pessoas têm o vírus, não têm nenhum sintoma e conseguem transmitir para outras pessoas. Então, por isso que tem essa necessidade de evitar aglomeração. E lá eles fizeram até um mapa, até o pessoal que depois tiver interesse, pode mandar no particular, eu encaminho esse artigo. Fizeram um mapa de todos os eventos esportivos que fizeram com que espalhasse tão rápido na Itália e desse aquele caos na Europa devido ao esporte. Tá? Então é perigoso essa volta, tem que tomar cuidado. Outro caso que eu posso falar, aconteceu na Ásia, um professor de Zumba, ele estava com o Covid, não tinha sintomas ainda, não sabia, espalhou e mais de 112 praticantes da sua aula acabaram pegando o Covid. Então é uma coisa assim, tem os dois lados, o business é importante, claro, todo mundo tem que pagar suas contas, mas o lado da prevenção, então tem que tomar cuidado também. E durante esse momento de pandemia, né, que está todo mundo em casa, né? Você estava citando aí que as aulas todas estão sendo online. E pelo menos no meio, não da preparação talvez, mas da arte marcial em si, o meio online sempre foi um pouco mal visto, né? A maioria dos praticantes não consegue acreditar assim que tipo a aula online realmente é efetiva, questão de graduação online, enfim. Só que tá todo mundo tendo que se adaptar e eu acho que isso vai virar de certa forma uma realidade aqui daqui para frente, né? Como é que você enxerga isso tudo? Muito. Antigamente, eu tinha essa visão, porque, né, todos os anos que eu pratiquei arte marcial, sempre presencial. Aí, né, quando as pessoas começaram a fazer arte marcial online, ainda tem essa questão que rola na internet, mas pelos acontecimentos de hoje, você vê que é importante. O que eu diria? Se você tiver numa equipe que seja uma equipe que tem um histórico, que tenha grandes professores e treinadores, eles vão conseguir adaptar o seu material para que você faça os drills, né, que estão chamados hoje, para você pelo menos manter a sua atividade. Então, que é o que, por exemplo, a TT For Lauderdale está fazendo, o Not Miami Beach está fazendo. Então, o pessoal está tentando adaptar dessa maneira. Agora, um cara que é completamente faixa branca, para ele aprender, vai se tornar um pouco mais difícil. Tá? Então, se ele já tem uma certa experiência, ele conseguir manter com os drills o seu nível é uma coisa. Agora, já do lado da preparação, que é o meu lado, aí já é uma coisa já bem mais fácil. Então, até que eu queria deixar uma dica aí para o pessoal que não sabe. Então, até o Diogão falou aí, desde 2012 nós estamos fazendo esse trabalho aí para a coluna. E aí, com esse acúmulo de experiência que eu tive e trabalhando na American Top Team desde 2008 a 2015, antes de entrar na Kaiser, nós publicamos vários livros, né? Então, eu tenho 6 livros publicados, um deles chama Isotom, que é o quê? É uma metodologia que utiliza principalmente o peso corporal e você tenta manter o músculo sempre em contração. Então, você não dá relaxamento. Então, vamos dar um exemplo, que você está fazendo uma flexão de braço. Tá? A pessoa que está em casa não tem equipamento nenhum. Ele vai fazer essa flexão de braço, então, em vez de ele fazer totalmente a extensão, onde teria, teoricamente, um certo relaxamento da musculatura, ele só vai fazer até metade do movimento. Então, ele vai descer profundo e voltar a flexão, mantendo sempre a tensão. Então, você vai sentir aquele estímulo na musculatura. Isso é importante por quê? Porque, principalmente no exercício feito com peso corporal, nós estimulamos as fibras musculares tipo 1, que são as lentas, oxidativas. Elas têm uma capacidade oxidativa muito grande. Se você trabalhar, contrai e relaxa, que seria a flexão normal, ou agachamento normal, ou a passada, você
faz com que o fluxo sanguíneo seja otimizado e ele entra numa glicólise que é chamada aeróbica, com oxigênio. E aí você tem que fazer inúmeras. Então, por isso que tem gente, por exemplo, atletas meus fazem 50, 80, 100 flexões de braço sem fadigar. Quando você faz esse regime encurtado de movimento, você mais ou menos em 20, 30 segundos, você começa a gerar uma acidez na musculatura. E essa acidez começa a estimular o processo de síntese na musculatura, então você tem vários outros efeitos. Então, uma recomendação aí para quem quiser, pode olhar, o livro chama Isotom, editora Juruá, aí de Curitiba, tá? E já tem uns 2, 3 anos que está no mercado. Então, uma coisa muito boa que vai fazer o quê? Com o peso corporal, ou com a ajuda de elástico, ou com o parceiro, ou com a esposa, ou com a família, que isso pode ser feito em casa. Tá? Então, a grande ideia é fazer o quê? Não deixar com que a musculatura relaxe ao final do movimento. Você vai encurtar um pouco, vai fazer um esforço no agachamento. Vai agachar completamente. Sim. E vai voltar até metade do movimento. E vai começar a sentir aquela tensão e vai repetir isso por mais ou menos 30 segundos, que é super série. Meu professor criou esse método na Rússia e fez em formas de super série. 30 segundos. Como essas fibras têm muita mitocôndria, elas recuperam rápido, então você só descansa 30 segundos. E volta a fazer de novo, então se faz uma super série, 30, descansando 30, repetindo 3 vezes. Depois disso, você pode ir para outro grupo muscular. Então, para peito, para costas, para perna, para bíceps, para qualquer alfabrista. Tem vários pesquisadores e doutores entrando aí. Nosso pessoal que trabalha junto. Então, essa é uma dica boa aí para quem está nesse período em casa. Tá bom? Então, e aproveitando nesse papo já, outras dicas, talvez alguns exercícios mais simples, sem equipamento, o pessoal que não é atleta, que está em casa aí querendo começar a se mexer, ou que é praticante, mas está um pouco fora de ritmo, né, por conta da quarentena. Você recomenda algum tipo de exercício ou alguma leitura mais aprofundada sobre o tema, né? Sim, então o que a gente recomenda? Para quem está em casa, é muito importante você identificar o momento da sua carreira, vamos dizer, se você for um atleta. Se você for um atleta que não está competindo no momento, ou não tem uma competição, o ideal é que você tente fazer um treino de manutenção. Por quê? Até nesse mesmo estudo desses alemães, eles viram que se você puxar o seu organismo de forma como fosse para buscar uma performance, você pode acabar diminuindo o seu sistema imunológico, então enfraquecendo o seu sistema imunológico, ficando mais suscetível à lesão. Então, se você está em casa agora, não tem nenhuma competição, a ideia é fazer um treino de manutenção. Como que seria? Você está fazendo drills, você está fazendo movimentos que não vão perder um pouco da sua especificidade, da modalidade, e também Sim. exercícios combinados entre aeróbico e força. Como que seria uma combinação? 2 dias ou 3 dias na semana, exercícios buscados para força muscular, que pode ser com elástico ou desse jeito que eu falei, com o peso corporal, e 2 dias exercícios mais aeróbicos, que se você tiver uma bicicleta em casa, pode usar a bicicleta, se você tiver corda, pode ser pulando corda, se você tiver uma... Não sei como é que tá as questões da piscina aí no Brasil, já abriram as piscinas? Eu acho que ainda não. Acho que ainda não. Talvez só para algum tipo de clube específico, assim, que tem atletas profissionais, mas acho que de forma geral não. Varia muito de estado aqui também, né? Então, recebi a recomendação. Oi, conseguiu? Opa, voltou aqui, tinha dado uma congelada, mas já voltou. Tá, desculpa. Então seria uma combinação de 2 a 3 dias de treinamento de força com 2 dias de treinamento aeróbico. Uma coisa que eu separei aqui, Diogo, um material legal, é que o pessoal às vezes fica com uma ideia errada sobre o que é o overtraining. E aí, o que acontece? O overtraining hoje, se você for analisar na literatura, eles estão transformando como